Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja vendo esse vídeo, desde que seja bom. Bom, galera, quarto ano, vamos ver o que temos para hoje, dia 6 de outubro de 2020, terça-feira, dia de alegria. Leia o texto com atenção, olha só. Lembrando, não estou lendo mais para vocês. Vocês vão ter que fazer a leitura. Ah, professor. Não, é sério. Pessoal, vocês são quarto ano. Quarto ano tem que ler. Lembrando, 3 leituras no mínimo. Uma em voz alta, outra silenciosa e outra para ajudar a responder as perguntas. Detalhe, eu falei 3, podem ser mais. Porque para tentar ajudar a responder as perguntas, você vai voltar no texto a toda hora. Então, no primeiro texto, nós temos que o Brasil é o maior produtor de soja no mundo. E, apesar de a soja ser um produto maravilhoso, um alimento que dá para utilizar e tem várias funções, né? Existe o leite de soja para quem tem problemas de alergia à lactose, existe a carne de soja para quem é vegetariano, para quem é vegano, né? Existe também a situação de que temos que ter uma, como é que se diz? Nós temos que ter uma economia sustentável. O que é sustentável? É fazer com que os impactos ambientais sejam menores possíveis quando nós fazemos alguma coisa na natureza. No caso aí, eles estão no bioma do Cerrado e da Amazônia. Ops, ops, ó, voltando aqui. E no caso aqui, acarretou uma diminuição da diversidade da flora, ou seja, da quantidade de vegetais, e da fauna, afetou os animais. Tá? Então, pessoal, e outro motivo que é preocupante, que nós seres humanos temos que ter muito cuidado, é a questão da monocultura. Lembrando, mono quer dizer um. Ó, vou até escrever para vocês terem ideia do que eu estou falando. Não surgiu ainda aqui. Ó, aqui, cadê? Tá aqui a escovinha já? Beleza, deve estar aqui. Aqui. Olha só. Mono. Mono. Quer dizer igual a um. Uma cultura só, pessoal, quer dizer que é uma plantação só. Planta-se só uma coisa, no caso, soja. Isso vai degradando o solo, vai empobrecendo o solo de seus nutrientes. Há de se fazer um rodízio de vegetação, de plantio, perdão, e garantir que a vegetação nativa não seja exterminada. Então, é complicado. É complicado, mas é necessário, tá? Olha só. Outro problema é que as grandes monoculturas, ou seja, plantio de uma cultura só, plantio de um tipo de vegetal só, cultivo só de um tipo de vegetal, são os agrotóxicos. Ou seja, são os elementos químicos usados para espantar, matar ou eliminar pragas que danificam aquele vegetal. Na natureza, quando um vegetal surge, ele está misturado com os outros, né? Então, uma praga, se pegar só naquele vegetal, que geralmente pega só num tipo de vegetal, pega só ali, boa. Mas quando você tem quilômetros, né? Ou hectares e hectares de plantio de uma coisa só, uma praga que pegue só aquele vegetal vai estragar toda uma plantação. Vai dar um prejuízo muito grande. Então, existe maneiras de eliminar. Uma delas é o agrotóxico. O problema é que, quando não é bem usado, veja bem,
quando não é bem usado, acaba poluindo a natureza, poluindo o solo, pode poluir também as reservas de águas subterrâneas e outras coisas mais. Pode se acumular no vegetal e, quando o ser humano for comer, bau, morre ou fica doente. Bom, existem maneiras corretas de se aplicar o agrotóxico, maneiras corretas de se aplicar soluções para controlar as pragas. Existem diversas maneiras, tá? Bom, eu não li o texto, eu expliquei algumas coisinhas que o texto traz, só para vocês verem, beleza? Então, nós temos aqui as imagens 1 e 2. Na 1, galera, nós vamos ter aqui, olha só, vou ampliar a plantação. Veja bem, só planta, um mar de soja. E na foto 2, nós temos aqui o cerrado. Alguns de vocês estão reconhecendo esse tipo de árvore? Eu espero que sim, porque essa é um tipo de árvore que tem muito em Rio Preto. São José do Rio Preto fica na região de encontro dos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Então é uma região de transição de biomas. Então você vai ter, de vez em quando, matinhas que parecem a Mata Atlântica, são aquelas matas mais fechadas, e matas mais torcidas. Uma árvore aqui, um campanário inteiro de grama para lá. Isso é característica do cerrado, do bioma cerrado. Professor, o que é bioma? Olha só, mas afinal de contas, o que é bioma? Outra nós. Vamos lá. Bio quer dizer vida. E o resto? E aí, professor? E o ma? Bioma é uma palavra técnica que vocês podem pesquisar depois, tá? Se quiserem, sobre uma região onde você agrupa seres vivos, vegetais, animais e decompositores, toda a cadeia alimentar, tá? Todos os seres da cadeia alimentar. E que você tem características naquele lugar. Por exemplo, no bioma do Cerrado, você vai encontrar esse tipo de mata. E vai encontrar animais como, por exemplo, o lobo-guará. O lobo-guará é um animal do Cerrado. Ele não é da Mata Atlântica e ele também não é do bioma Amazônia. Falo lobo-guará porque eu gosto muito do bichinho, tá, gente? Eu gosto tanto que eu estou pedindo doações da foto dele que vem nas notas de R$ 200. Brincadeira, piadinha sem graça, que coisa. Mas vamos lá. Após a observação, responda as seguintes questões no caderno. Quais são as consequências do desmatamento para a vida dos povos da região? Então, galera, vamos lá. Desmatamento. O que é a palavra desmatamento? Professor, você acha que a gente não sabe? Beleza, que bom que vocês sabem, mas vou falar de novo. Desmatamento é tirar a mata, cortar a mata, baixar a mata nativa. E os povos da região podem ser tanto pessoas que moram lá, foram morar lá seus antepassados há centenas de anos, como podem ser também os povos indígenas, as pessoas, né, que viviam aqui no Brasil há mais de 500 anos, há mais de 1000 anos. Esses povos nativos da terra também podem se agrupar perto do cerrado e viver ali, dentro do cerrado e viver ali da sua forma. E como desmatamento, tanto para a pessoa que veio após a chegada dos europeus, como para a pessoa que chegou bem antes, milhares de anos antes, que a família dele chegou milhares de anos aqui. O desmatamento vai trazer consequências. Que consequências são essas, perdão? Hein? 2. Isso prejudica apenas quem mora nessa região? Por quê? Galera, vamos lá de novo. Lembrando,
Eu já falei para vocês várias vezes que a vida que se repete, se refaz, como na cadeia alimentar, mas também como nas consequências para a vida, né? Pois é. Então, tudo depende de tudo. Mas eu vou só perguntar para vocês da explicação que eu passei acima, quando eu falei sobre agrotóxicos. Isso só afeta a região, as pessoas daquela região? Sim ou não? Muito bem. Vamos lá, questões. Observe as imagens 1, 2 e 3. Quais dessas imagens representam os trabalhos característicos do meio rural? Olha lá. Nós temos a imagem da ordenha, nós temos a imagem do mercado e temos a imagem do plantador, tá aqui, da pessoa que vai semear o campo. Quais dessas imagens, perdão, né, representam o trabalhos característicos do meio rural? Veja bem, como eu falei quais, é mais de uma, hein, galera? Não é uma só, não. Lembrando que eu estou falando para vocês, quando eu falei dos problemas que as plantações dão, é o seguinte: ninguém aqui é contra a agricultura, ninguém é contra o plantio, muito pelo contrário, somos todos dependentes disso. O que nós somos contra, o que nós temos que observar sempre, é a maneira como é feita para as consequências no meio ambiente não prejudicarem o ser humano. Aliás, não só o ser humano, mas também como a vida como um todo, tanto vida vegetal quanto animal, tá? Vamos deixar isso bem claro. 4. Quais são os tipos de trabalho mais comuns nas cidades? Opa, beleza, olha só. O que é isso? Esse é o trabalho que nós vivemos. O trabalho, a região que nós vivemos. Nós vivemos na cidade, no centro urbano, na região urbana. Veja bem, não é na região rural. Nós conversamos sobre isso meses atrás em trabalhos que existe o rural, que é a questão de sítio, chácara, fazenda, e o urbano, cidades, indústrias, comércio, escolas e outras coisinhas mais. Então, quais são os tipos de trabalho mais comuns nas cidades? 5. Quais as diferenças entre o modo de vida no campo e na cidade? Veja bem, meses atrás também nós conversamos sobre isso. E falamos sobre como a pessoa que vive numa fazenda, num sítio, numa chácara. Pessoal que mora na chácara não tá valendo não, porque vocês moram na chácara e a chácara é dentro do centro urbano, hein? Pensa que eu não sei. Mas tem pessoas que moram em sítios afastados do centro urbano, das regiões urbanas. Como é que essas pessoas vivem? Hein? Oi? Pensa aí. E as pessoas que moram na cidade, as diferenças são grandes? Tem que pensar. 6. Vocês consomem leite de origem animal? Onde é possível comprá-lo? Onde é possível comprar o leite? Hein, gente? Leitinho da vaca. É possível comprar aonde? Aquele que vem em saquinho ou aquele que vem em caixinha. Tem uns que vêm em garrafinha também. Muito bem. Em que tipo de embalagem encontrada? Ai, professor, fala as coisas demais. Nem vou falar nada. 8. Quantas vezes por dia? 9. Que outros produtos você conhece que são derivados do leite? Não vou falar daquele trem que corta e coloca com presunto no pão ou que se come com goiabada. Nem vou falar daquele outro trem que vocês gostam que vem no potinho e come de colherzinha. E nem vou falar do outro trem ainda que você corta, você pode tomar que ele é fofinho,
que mistura com ovos e farinha e vai no forno. Nem vou falar, hein, galera? Por favor. Mas é pra vocês pensar. 10. De onde vem o leite e os outros produtos fabricados com leite que podemos encontrar à venda em comércios? Olha só que legal. Tá? Lembrando, todas essas perguntas é para serem copiadas e respondidas aonde? No caderno. No caderno tu vai escrever lá 6 de outubro de 2020. Professor, precisa copiar os desenhos? Não. Não precisa copiar os desenhos. Tá? Observe o gráfico e responda. Nós temos aqui. Não colocaram aqui, mas é o tempo de vida dos animais, tá? É o tempo de vida dos animais. Aqui faltou o título, mas tudo bem, vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem. Tempo de vida. Vou pingar o i aqui. Dos animais. Quase não coube. Beleza? Já viram? Se não viram, dão pausa. Atenção. Tchau. Beleza. E agora, sabendo que é o tempo de vida dos animais, o gráfico, que esqueceram de colocar o título, tá? Nós vamos colocar aqui o tempo de vida. Nós temos cachorro, cavalo, galinha, gato, papagaio, leão. Vamos de novo, porque eu gostei muito disso. Cachorro, cavalo, galinha, gato, papagaio, leão. Então, isso é um tempo de vida médio, tá, gente? Já vi gato vivendo 25 anos, já vi cachorro vivendo mais de quase 20 anos, tá? Galinha vivendo menos de 5 meses, porque foi pra panela. Mas vamos lá. Qual animal vive menos? Qual animal vive menos? Nessa tabelinha, deixa eu pegar aqui, ó, mexer um pouquinho a coisa para vocês verem. Nessa tabelinha, quem vive menos? Ops. Nessa tabelinha, quem vive menos? Qual gráfico está menor? Qual barrinha está menor? Na 12, qual animal vive mais? Qual barrinha está maior? Né? E vocês podem conferir não só a barrinha, mas também podem conferir aqui, ó. Porque nesse gráfico nós temos desse lado, no lado vertical, nós temos a idade. Nós temos o número de anos que vive o nosso bichinho. E aí está de 0 a 5, ou seja, de 5 em 5 anos. Qual animal vive mais? Já foi falado. 13. Quais vivem o mesmo número de anos? Quais vivem o mesmo número de anos? Olha que legal. Tem bichinho aqui que vive o mesmo número de anos. E eu não sabia disso. Nossa. Quantos anos o papagaio vive a mais que o gato? Quantos anos o papagaio vive mais que o gato? Desde que eles não se encontrem, né? Senão, coitado do papagaio. Brincadeira. Brincadeira. 15. Observe o peso dos animais e responda. Nós temos aqui uns animaizinhos bonitinhos. Ó. Elefante, 5.000 quilos. Rinoceronte, 2.800 quilos. Búfalo, 700 quilos. Hipopótamo,
3.000 e que é 400 quilos. Leão, 280 quilos. Repetindo, o herbívoro elefante, herbívoro que come só plantas, elefante, pesa 5.000 quilos. O herbívoro rinoceronte pesa 2.800 quilos. O herbívoro búfalo, 700 quilos. O hipopótamo, que também é herbívoro, que também só come só planta, 3.400 quilos. O leão, que é carnívoro, 260 quilos. Olha só. Isso reforça uma coisa que o texto de ontem, não sei se vocês lembram, o texto de ontem sobre a produção de energia explica direitinho. Sabiam? Lembra aquele texto lá da teia alimentar, que fala da produção de energia, do fluxo de energia e tudo mais? Pois é. Olha só, os herbívoros são mais pesadinhos que os carnívoros, por um motivo que está naquele texto. Ó. Não vou nem perguntar o porquê, nem vou entrar nessa coisa, que eu acho que quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu vai ler o texto de novo e preste atenção, porque curiosidade é para ser satisfeita, tá? A. Quem é o animal mais pesado? B. Quem é o animal mais leve? C. Qual é a diferença de peso entre leão e búfalo? Pessoal, diferença, toda vez que vocês ouvirem a palavra diferença numa situação de matemática, é o resultado de uma conta de menos. Tá? É o resultado. Você vai ter que fazer a conta de menos lá. O búfalo pesa tanto, o leão pesa tanto, tira, resultado é a diferença. Beleza? Entenderam? Tá. Quantas vezes teremos que repetir o peso do búfalo para se aproximar ao peso do rinoceronte? Olha só, o búfalo pesa 700 quilos, o rinoceronte 2.800. Quantas vezes eu vou ter que somar o peso do búfalo para até o peso do rinoceronte? Tá? Você pensa aí numa forma, uma estratégia, escreve aí para mim. Eu ia falar para vocês que quem sabe dividir o canal, mas não dá porque tem que, se fosse dividir 2.800, peraí, volta aqui. Agora vai. Se fosse dividir 2.800 por 700, primeira coisa que você tem que fazer é esquecer que existe zero. Porque na divisão, zero no final anula zero no final. Tá? Na divisão, os zeros, ó só, vou apagar esse cidadão. E zero se anula. Esse zero anula zero. Tá? Não sumiu, mas faz de conta que sumiu. Esse zero anula este zero. E ficou mais fácil. Para quem está vendo o vídeo. Para quem não está vendo o vídeo. Bom, vamos continuar. Vamos lá. E agora nós vamos para uma tirinha. Olha só a tirinha. Tirinha da Turma da Mônica. Você reparou que na história ao lado não há quase nada escrito? Pois é, fora o título, a palavra fim e aí da palavra fim, só temos alguns balões com sinais de interrogação e símbolos. Escreva o que você entendeu sobre essa HQ. Descreva todos os quadrinhos. Galera, se não couber aqui, pode fazer atrás da folha ou pode fazer no seu caderno. Daí tu coloca lá, atividade dos quadrinhos da Turma da Mônica, dia 6 de outubro de 2020. Beleza? Joinha, tranquilo? Pessoal, por hoje é só. Vejo vocês. Não, eu falo com vocês. Vejo vocês, eu vou ver se vocês mandar foto, né? Ó, falando isso, tem um monte de gente que tá me devendo foto. Foi que eu tô fazendo o
portfólio de vocês tem muita gente que não tem nada. Meu Deus do céu. O trem. Tá? Vamos lá. Falo com vocês amanhã. Até mais. Apertão na bochecha e tchau.